Deus vai colocar um novo cenário diante dos teus olhos. Oi, muito prazer, eu sou a Victoria Tomazini e hoje eu vim trazer uma mensagem de Deus para você. Uma mensagem que vai trazer bálsamo para o teu coração, um aquietamento para tua alma, para tua aflição. Então, por favor, assista até o final. Deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe o seu comentário que eu vou estar orando por você. Após assistir a cantata de Páscoa da minha igreja, Deus tocou muito forte no meu coração num ponto que é esse ponto, exatamente esse ponto que eu vim trazer para vocês. E eu não sei se vocês são assim, mas toda vez da Páscoa eu fico muito reflexiva. E é uma mensagem de recomeço, é uma mensagem de vida. Onde existia a morte, Deus trouxe vida. E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Aqui em Marcos 15, a partir do versículo 39, a gente viu ali que os homens que estavam ali falaram exatamente que ele era o Filho de Deus, depois dele ter entregado a vida para Deus, né? Depois que ele deu o último suspiro e morreu. Algumas mulheres o assistiam ali, algumas pessoas, né, que andavam com ele o assistiam aquela cena tenebrosa acontecer, né? E entre elas estava Maria Madalena. Maria Madalena estava ali assistindo. E eu fico pensando na cabeça deles. Nossa, o homem que ressuscitou os mortos, o homem que curou paralíticos, o homem que fez o surdo ouvir, o mudo falar, o cego ver, tá ali agora naquela cruz, no meio de dois ladrões, como se fosse um ladrão também, um marginal, um pecador, um delinquente. Tudo que Jesus não era, porque Jesus não tinha pecados. Ele foi naquela cruz como alguém extremamente pecador. Ele morreu para que cumprissem as profecias, mas ele morreu para que os nossos pecados fossem levados diante dele. E isso nós já sabemos de cor e salteado, de trás para frente, frente para trás. Mas o que eu quero dizer aqui, depois, lá em João 20, nós vemos o cenário mudando diante de Maria Madalena, porque ela foi procurar o seu mestre, aquele que há 3 dias atrás ela tinha visto lá no meio daqueles dois ladrões. E ela foi lá, ela viu ele sendo sepultado, ela viu colocando na cova, ela viu tudo isso com os próprios olhos. Não foi ninguém que contou para ela viu com os próprios olhos. E aí, ao 3º dia da morte de Jesus, ela foi procurar no sepulcro, que foi o lugar onde ela tinha visto Jesus pela última vez. Então, ela foi lá procurar por ele, mas, para surpresa dela, ele não estava mais lá. Ele não estava mais lá. Aquela situação toda que ela viu foi completamente mudada diante dos olhos dela. Aquilo que era a morte se tornou em vida novamente. Aquilo que parecia ser o ponto final se tornou uma vírgula naquela história. Naquele momento que ela não viu Jesus ali, ela pensou que tinham levado o corpo para outro lugar, que ninguém tinha avisado. E quando Jesus veio até ela, né, depois dos anjos falarem com ela, quando Jesus veio até ela pensou que fosse o jardineiro. Falou: Senhor, aonde o Senhor colocou o meu Jesus? Cadê ele? Me mostre, me leve até ele. E quando ele a chama Maria, o teu nome, identificação, sabe? Identidade. Aquela identidade que Jesus colocou nela. Aí cai a ficha dela e ela reconhece. É o meu mestre, é o meu Senhor. E ali mais uma profecia se cumpre. Jesus ressuscitou. Jesus cumpriu a sua palavra lá de Mateus, que ele retornaria, assim como ele mesmo disse, ele retornaria. Às vezes você está vendo um cenário com os seus próprios olhos e você diz: é o meu fim, eu não tenho mais o que fazer, agora acabou para mim, está decretado, é o meu fracasso. E Deus vem com as pontas dos seus dedos, com a sua mão, e muda o cenário diante dos seus olhos. E é isso que vai acontecer na sua vida. Deus vai mudar o cenário. Quando você acha que para você não tem mais jeito, não tem mesmo. Mas para Deus, nada é impossível. Deus traz à existência coisas que não existem. Inclusive o teu milagre, meu irmão, minha irmã. Ele está aí, diante dos teus olhos. Você só não está vendo ainda porque falta o Senhor tirar as escamas dos seus olhos, para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. Em um dia, Maria viu o seu mestre morto, sem vida. Era o fim. Era tudo acabado.
Mas ao terceiro dia, ela viu o seu mestre diante dela, com os cravos na mão, para provar, com o furo na mão, para provar que era ele mesmo. Aí já existem muitas vertentes teológicas. Imagina, você vê o que você tanto pediu para Deus, o que você tanto queria, você vê o seu milagre diante dos seus olhos. Eu creio e eu declaro sobre as nossas vidas que nós veremos Deus transformando os nossos cenários. E aquilo que parecia o fim para você vai se tornar um recomeço. Aquilo que parecia tristeza vai se tornar alegria. Aquilo que um dia foi motivo de choro, agora será motivo de risos, de júbilo, de exaltação do nome do Senhor. E aquela alma aflita se tornará em uma alma que engrandece o nome do Senhor, uma alma que está em paz. Não porque nós merecemos, mas pela graça de Deus. E eu espero que quando Deus fizer um milagre na sua vida, você não se esqueça de tudo que ele fez, porque a nossa alma, ela começa a se acostumar com tudo que Deus faz. Então, o que era pedido de oração num dia, no outro se torna realidade, a gente vai se acostumando com aquilo e esquece que aquilo um dia foi um pedido de oração. Mas quando Deus fizer, você vai saber que foi Deus. Não vai deixar dúvidas, você vai saber que foi Deus. É Deus mudando o cenário bem na sua frente. Aquilo que parecia impossível, Deus fará na sua frente, diante dos teus olhos. Essa mensagem não foi só para mim, quer dizer, não foi só para vocês, foi para mim também, porque diante do tempo que eu estou vivendo, realmente foi um bálsamo, porque eu quero ver esse cenário sendo transformado diante dos meus olhos, assim como foi para Maria, que um dia viu uma coisa, não tinha mais vida, e no terceiro dia ela estava vendo ali, ela podia abraçá-lo, ela podia tocá-lo, ela podia conversar com ele novamente. E eu creio que o meu milagre e o seu milagre está diante dos nossos olhos, e Deus já está transformando esse cenário em nome de Jesus. Obrigada por ter assistido até aqui, eu espero que tenha tocado no seu coração, e um beijo, fiquem com Deus.